Se você tem menos de 13 anos, esse vídeo não é pra você. É uma história muito chocante que parece história de filme e aconteceu na vida real. Mas se você tem mais de 13 anos, também, qualquer idade que você tenha, você fica um pouco perturbado com esse tipo de história, aconselho não assistir. Mas vamos fazer, porque eu fiquei muito obcecada por essa história, pelo fato de parecer ficção, mas não é. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Dee e da Gypsy Rose Blanchard. O que me fez voltar a ler mais sobre o caso, porque eu conheci o caso de 2015, é um caso bem recente, mas o que me fez voltar a pesquisar e olhar vídeo, olhar documentários e tudo, é porque a Hulu, a emissora Hulu, não sei, Hulu, esse negocinho, começaram a fazer uma série sobre o acontecido, uma série chamada The Act, e eu gostei muito, independente se você assistir esse vídeo, pode assistir bem tranquilo sobre a história delas, porque não vai comprometer a série, porque a série traz coisas que a gente nunca vai achar, ouvir falar que são coisas que aconteciam lá dentro da casa, tanto mais fictícias quanto também o que rolava dentro da casa. Eu não vou falar sobre a série, não assisti todos os episódios ainda, não acabou a série ainda. Eu vou falar hoje sobre a história. E vocês vão achar que é uma série, mas não é. É uma história real. Uau! Vamos lá! Se vocês curtirem, quiserem mais tipos de vídeo assim, meu Deus, só não me peçam pra falar sobre coisas assim, tipo assassinatos brutais, serra elétrica, essas viagens que aconteceram nos Estados Unidos, porque eu não quero, não. Mas se vocês acharem uns negócios meio sinistros, assim, pra falar sobre, é que eu acho que esse, nada supera esse caso. Mas avisem aí nos comentários, tá? Vamos puxar a vinheta. Seus bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história muito louca, que não parece que aconteceu. Antes de mais nada, já se inscreve nesse canal, é muito importante que você se inscreva, já deixa o seu like, deixa o seu curtir e elogie o meu cenário rosa. Toda vez que eu trocar de cor, que eu usar as outras cores, eu vou pedir pra vocês falarem: ai, que legal! Ai, é verdade, tem vermelho também. Eu tinha falado sobre azul, o rosa. Eu quero laranja, laranja e azul, os que eu mais quero, laranja e azul. Bom, eu olhei inúmeros documentários, tem vários no YouTube, é muito tranquilo de achar. Entrevistas com a Gypsy Rose, entrevistas, né, com as pessoas que presenciaram os acontecimentos, e a gente vai começar. Tudo começou assim. A Dee Blanchard era a mãe de Gypsy Rose Blanchard, uma menina que nasceu com inúmeros problemas. Leucemia, ela tinha distrofia muscular, ela tinha atraso mental, inúmeros problemas, ela tava sempre, a qualquer momento ela podia morrer. Ela se alimentava por uma sonda, ela dava de cadeira de rodas, ela tinha o cabelo raspado. Dee sempre falou que a mente dela era de uma criança de 7, 8 anos, independente da idade dela. O tempo foi passando, todo mundo perguntava sobre os pais, sobre o passado da Dee. A Dee falava que elas fugiram do ex-marido dela, porque ele era envolvido com álcool, com drogas, ele batia nela. Então ela resolveu fugir com a filha, de certa forma, e começou a cuidar da filha, mas ela tinha muitos gastos em relação a tudo que a filha precisava, de medicamentos, de tratamentos. Então a população sempre se solidarizava com elas duas. As pessoas achavam lindo a relação de mãe e filha, porque assim, a mãe fazia de tudo pela filha, de tudo mesmo. Aconteceu também com Katrina, quando aconteceu Katrina, elas perderam muita coisa, e aí o governo conseguiu juntar uma população da cidade onde elas foram se mudar, e eles construíram uma casa toda adaptada pra condição da Gypsy, pra que a Gypsy conseguisse entrar na casa com cadeiras de rodas, um lugar todo dedicado pra que a Gypsy e a Dee conseguissem viver em boas condições e conseguir manter a Gypsy com uma vida boa, apesar de todos os problemas que ela tinha. A mãe dela tava sempre junto, sempre junto, sempre explicava pra todo mundo os inúmeros problemas que ela tinha. Todo mundo achava admirável a vontade, a coragem e toda a dedicação que a Dee tinha em relação à filha dela pra dar o máximo do máximo da felicidade da vida pra Gypsy. Elas iam pra Disney, ganhavam vários prêmios, prêmio da criança do ano, encontravam famosos, pessoas que se solidarizavam com elas. As pessoas tinham um carinho muito grande pela Gypsy e pela Dee, a ponto de estar sempre dispostos a ajudar, tanto financeiramente como de qualquer outra forma além de financeiramente. Toda a vizinhança conhecia elas, toda a vizinhança sabia da vida delas, mas ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Até porque a casa tinha, os vidros da casa tinham aquele papel filme, assim, que não dá pra ver o que acontece dentro. Mas tudo bem, tudo tranquilo. A Gypsy conversava muito com a filha de uma vizinha dela, trocava algumas coisas, né, mas sempre dentro da maturidade que a mãe dela dizia que ela tinha, certo? Muitas coisas que a Gypsy falava, ela não levava a sério, por mais que teria uma idade aproximada, ela não levava a sério pelo fato da Gypsy viver num mundo de fantasias, como a mãe dela falava. Até que de repente algo muito estranho aconteceu. Apareceu um post no Facebook da Dee e da Rose no dia 14 de junho de 2015 e apareceu um post dizendo "That bitch is dead", aquela vadia está morta. Todo mundo ficou chocado, começaram a comentar, eu acho que a conta da Dee e da Gypsy foi hackeada, começaram a ficar preocupadas, até que resolveram ir até a casa.
Já tinha um aglomerado de pessoas ali, preocupados, né? Porque todo mundo acompanhava a vida delas. E ninguém respondia a porta. Eles pensaram, bom, é normal porque às vezes elas faziam várias viagens sem avisar ninguém, tanto de tratamentos médicos quanto viagens de arrecadações e algumas doações que forneciam pras duas. Mas ninguém respondia e o carro tava na rua, então eles começaram a estranhar. Chamaram a polícia, só que a polícia não tinha como entrar sem um mandato, até que conseguiram um mandato. E quando a polícia entrou, a Didi estava esfaqueada, fazia dias na cama dela. E a Gypsy sumiu. Então tava todo mundo em pânico pensando que tipo de maníaco mata a mãe e some com uma filha que não consegue caminhar, que não consegue se alimentar sozinha, que tem inúmeros problemas. Todo mundo achava que a Gypsy, sei lá, tinha sido sequestrada por algum tipo de louco. Ela poderia morrer a qualquer momento, né? Ou já tinha morrido, ninguém sabia. Tava todo mundo muito preocupado e muito confuso sobre tudo isso que aconteceu. A polícia começou algumas investigações, começou a perguntar pros vizinhos sobre elas. Eles contavam das inúmeras doenças da Gypsy, só que algumas coisas não estavam fechando muito bem. Tinha alguma coisa estranha ali. Um falava que ela tinha aquela doença, daí falou, não, mas ela tinha aquela e essa também, eu não sabia. E tava estranho aquele caso, tava bem estranho. Os vizinhos já começaram a arrecadar dinheiro pra fazer o enterro da Didi, provavelmente da Gypsy, né? Porque, sem dúvidas, eles já tinham certeza que, de alguma forma, ela estaria morta, porque ela não tinha como viver sem os cuidados da mãe dela. Até que as primeiras pistas começaram a surgir. A Lea Woodmansey, que era filha de uma vizinha, e ela falou que a Gypsy tinha um namorado na internet. Aí todo mundo perguntou, poxa, mas como assim a Gypsy? Gypsy tem a mentalidade de uma criança, como é que ela vai ter um namorado? Como é que ela vai ter mentalidade pra pensar nisso, né? Ainda mais, como que ela teria a possibilidade de ter um namorado nas condições que ela tava? Ela tinha inúmeras doenças, gente, tipo, muita mesmo, vocês não têm noção. Depois eu posso até listar aqui, mas não sei se vai caber no vídeo só. Muita coisa. Ela foi lá falar pra polícia sobre isso. Disse que não tinha levado a sério, porque ela falava sobre o príncipe encantado, essas coisas assim, e achou que era mais uma imaturidade da mente infantil que ela tinha, né? A mente, esse atraso mental, né? Como a mãe dela falava. Então ela não levou a sério, assim como ela não levava a sério várias outras coisas. Elas começaram a ir mais a fundo na história. A Gypsy, ela contava segredos pra Lea usando uma conta secreta no Facebook. Nessa conta secreta, ela falava pra Lea assim, eu tenho um namorado, mas a minha mãe não sabe, ela nunca aceitaria, então não conta pra ela, enfim. E ela, de fato, tinha esse namorado, um rapaz chamado Nicholas Godjohn. E eles namoravam um certo tempo online. Eles estavam se comunicando havia 2 anos. E ninguém sabia se eles tinham se encontrado pessoalmente, que é muito difícil, porque na situação da Gypsy, como era relatado pela mãe dela, não só ela não teria como se encontrar com o rapaz sem a presença da mãe, devido a todas as dificuldades, assim como a mãe estava sempre muito preocupada e estava sempre cuidando muito da filha. E a Lea começou a contar pra polícia sobre como que a Gypsy descrevia esse suposto relacionamento. Ela falava como se fosse um conto de fadas, que eles iam se casar, eles falavam que eles já estavam escolhendo o nome dos filhos, que ia ser um final feliz perfeito, enfim. A Lea não levava isso muito a sério, então assim, não via maldade em nada disso. Bom, daí eles foram atrás do Nicholas, foram atrás desse Nicholas e quando chegaram lá, além de encontrar ele, encontraram a Gypsy. Se você não conhece essa história, esse é o momento que deixa todo mundo de cabelo em pé. A Gypsy tava com o cabelo tava crescendo na cabeça, ela tava caminhando, tava tudo certo. Uau! Gente, essa história é muito louca, na moralzinha. Na moral, essa história é muito louca. A Gypsy não era doente. Ela não tinha nenhuma daquelas doenças. Tipo, nem umazinha. Nenhuma. Nada. Ai, gente. Quando a gente escuta, não pode ser verdade. Vamos lá. A Gypsy não só não tinha nenhuma doença, como a morte da mãe dela foi planejada por ela e pelo namorado. Por quê? Gente, existe uma doença chamada Síndrome de Munchausen. A Síndrome de Munchausen é uma síndrome que faz com que a pessoa, num desespero por atenção, por carinho das pessoas, ela acha que a única maneira de ter essa atenção e esse carinho é através de fingir sintomas de doenças ou causar esses sintomas em alguém próximo, que foi o caso da mãe da Didi. Da mãe da Gypsy, a Didi. O caso da mãe da Gypsy se chama Munchausen por procuração, by proxy, como eles falam nos States. O que acontece? Ela fingiu todos aqueles sintomas, ela era uma pessoa extremamente manipuladora, persuasiva e muito boa mentirosa, assim, era mentirosa muito, assim, tipo, conseguiu fingir isso durante toda a vida dela. Não só pras pessoas vizinhas, mas pro pai da Gypsy, que não era o que ela falava. Ele era um pai normal e que tentava entrar em contato com a Gypsy, mas nunca conseguia porque sempre a Didi dava uma desculpa, ou que a Gypsy não tava nem mais conseguindo falar ou alguma coisa assim. Velho! Então é uma síndrome muito perigosa. A pessoa que sofre da síndrome de Munchausen, ela sabe que ela não está doente, nem que a pessoa próxima dela está doente, ela sabe. Mas ela consegue
consegue manipular e fazer a pessoa ingerir remédios, realmente fazer a pessoa parecer que tá doente. Ela não dá espaço pra pessoa achar que não. É bom, a gente às vezes convive com pessoas assim, a gente nem sabe. Mas assim, geralmente é muito importante a gente ficar de olho. A pessoa que tem a síndrome de Munchausen, se você vê, ela tá sempre com algum problema, sempre tá doente, sempre tá com alguma dor aqui, dor ali, sempre tá... Ou ela tem uma doença que não dá pra... Falam muito dessas pessoas falam sobre ter câncer e elas tentam achar um tipo de câncer, um tipo de doença que elas possam fingir, simular a doença a ponto de fazer as pessoas acreditarem, irem atrás de tratamento e cuidarem dessa pessoa. É a única maneira que eles veem de adquirir esse carinho. A pessoa que tem essa síndrome, por exemplo, ela vai chegar pro médico com o diagnóstico pronto. Ela só precisa ir no médico pra conseguir receitas de remédios e pra ter atenção dele e pra conseguir provar pras pessoas que ela tá com essa doença. A pessoa tem um poder, assim, de persuasão absurdo, consegue mentir perfeitamente bem e um médico acredita. Então, assim, vocês têm noção que uma mulher conseguiu inúmeros médicos e conseguiu manipular eles pra acreditarem que a filha tinha leucemia, distrofia muscular, que precisava andar de cadeira de rodas. Vocês têm noção, cara? A primeira coisa que te vem na cabeça depois de saber dessa história é pelo que a Gypsy tinha que passar. Ela tinha alguma coisa a ver com isso? Muitos policiais de cara começaram a pensar que elas duas faziam parte de uma maneira de roubar dinheiro, né? Fingir doenças pra conseguir coisas grátis do governo, pra conseguir viagens, pra conseguir várias coisas. Mas as coisas não estavam encaixando. Por que se elas estavam tendo esses benefícios, do nada a Gypsy ia pedir pro namorado matar a mãe dela? E é aí que a investigação foi mais a fundo e eles descobriram sobre a síndrome de Munchausen. Ela não só fazia as outras pessoas acreditarem que a filha estava doente, como a filha também achava que tinha. A única coisa que a filha sabia que não tinha, que ela conseguia andar. Porque ela conseguia andar. E a mãe obrigava ela a ficar na cadeira de rodas. Já vamos chegar no ponto das coisas horríveis que a Didi fazia a Gypsy passar. Mas eu quero falar só mais um pouquinho sobre a síndrome de Munchausen, porque é bizarro, cara. Tipo, muito bizarro. Já teve casos de mães que mataram filhos, causando as doenças, né? Você diz que o seu filho tem câncer e você vai submeter ele a fazer quimioterapia. A pessoa consegue convencer o médico que a criança tem câncer e se submete a medicamentos e coisas em relação ao câncer pra curar a doença. Sim! Se você tem uma pessoa próxima a você que tá sempre doente, que nem o médico consegue resolver o problema dessa pessoa, que ela sabe todos os tipos de problema que ela tem e ela sempre tá doente, fica de olho. Na Munchausen por procuração é mais perigoso porque realmente a pessoa, como não tá botando nela os efeitos colaterais de medicamentos, tranquilamente bota a risco a vida daquela pessoa. As pessoas começaram a investigar e, gente, a Gypsy passou por tanta coisa que, mano do céu. Pra começar, é óbvio que ela ia acabar encontrando um namorado cheio de problema, né? Porque a condição psicológica que essa menina se submetia devido ao que a mãe fazia com ela, é obviamente que ia ser catastrófico qualquer tipo de relacionamento que ela ia ter com alguém escondido. O menino dizia ter múltiplas personalidades, né? Que quando a pessoa tem inúmeras personalidades e ela tinha que pedir pra aquela personalidade em específico, ele que ia matar. E ela pediu pra ele pra matar a mãe dela. Todas as entrevistas com a Gypsy atualmente, as pessoas perguntam: você queria sua mãe morta? Ela disse que não. Ela não queria a mãe dela morta, mas ela queria fugir daquilo. Ela queria fugir da mãe dela. Ela não tava achando outra maneira. Então o que acontece? A gente tem um abuso psicológico muito grande ali, porque vocês podem observar. Por que ela não conseguia falar pras pessoas que ela não era doente? Mãe e pai, né, tem um poder muito grande sobre o filho, principalmente em relação a abusos psicológicos. Você não consegue sair dali. Então a única maneira que ela viu, assim, pra resolver aquela situação era matar a mãe dela, pra conseguir viver. A motivação de tudo isso é porque ela queria casar com o menino, ter filhos, etc, e tudo mais. Bom, gente, as coisas que aconteciam dentro daquela casa eram horrendas, sabe? Muita coisa retratada nessa série de Act que tá passando agora. E era horrendo porque, assim, ó, a Gypsy perdeu os dentes devido aos remédios, tudo que ela tinha que usar. Bom, ela foi condenada a 10 anos de prisão, né? Mas é uma linha tênue porque, assim, ela assassinou uma pessoa, ok? Mas se você parar pra olhar, foi um ato, de certa forma, de legítima defesa. Porque ela tava morrendo. Se ela continuasse naquela situação, ela ia morrer. Claro, ela podia ter achado uma outra maneira de escapar daquela situação, sim. Então a gente pode ver, não precisava ter assassinado a mãe? Não precisava. Dentro do que ela tava vivendo, foi a única maneira que ela achou pra escapar daquilo. Uma menina cheia de problemas psicológicos e tava morrendo. A mãe dela tava matando ela, isso é claro. Então, assim, muita gente alega que a prisão dela foi injusta por ela ter feito um ato, tipo, de legítima defesa. E outras pessoas, assim, alegam que a pena dela deveria ser menor. Em várias entrevistas ela fala que, tudo é melhor do que eu tava passando, até a prisão. E, gente, na moral, assim,
Na moral. Gente, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu queria muito tempo falar, eu sei que, tipo, não é um vídeo pra dar risada e tal, mas eu queria muito falar sobre essa história, porque eu acho essa história muito louca. Se vocês conseguirem acessar, é meio complicado, né? Porque é uma emissora, acho que gringa. Eu acabo tendo que procurar uns lugares meio que não deveria procurar, né? Porque eu odeio assistir as coisas ilegalmente. Eu não tava achando de outra maneira. Então, se vocês acharem, fiquem aí com a dica de uma série muito boa. E é isso! É isso! Cara, e é recente a história, né? Essas coisas a gente acha que acontecem antigamente. Meu Deus do céu, o ser humano... Por isso que eu falo, gente, o ser humano, ele é muito destrutivo. Cara, isso é muito louco. Beijo bem grande. Até o próximo vídeo.